Uberaba é uma coisa diferente que tem aí, no sentido de mulher, sou eu. Eu já nasci aqui em Uberaba, ali nas imediações da 7 de abril com a Barão de Itaberaba, não é isso, não? É. Bom, o que eu lembrança, não é possível que eu tenha, né? Contado pela minha mãe, e eu já nasci num berço ateu. Papai já tinha abraçado o anarquismo naquela época. Eu tenho lembrança da minha mãe contar a história do meu pai que me levou aonde eu hoje abracei as ideias marxistas e com elas eu vou morrer, né? Quando o papai se tornou comunista, é aí que, antes um pouco, ele conheceu o Alexandre Barbosa através da minha tia. Ele era de uma firmeza de caráter e de uma precisão em contas que, naquela época, como hoje briga por causa de terra, as brigas eram entre coronéis assim. Um ia lá, punha uma estaca, o corvo, não sei o que, coisa. Então, quando começava, às vezes, as inimizades em família, até matança, né? Eles vinham buscar, contratar o Alexandre Barbosa para fazer a demarcação das terras. Além de fazer um serviço muito bom, ele levava paz, tranquilidade, né? Para a região, com a precisão dele. Ele falou, não põe a mão aí não, que essa estaca foi o Alexandre Barbosa que mandou enxincar aí. Todo mundo chegava, onde o Alexandre Barbosa botou aquela estaca, ninguém, nem de um lado, nem do que os valentes, matador, coisa e tal. Mas o respeito pela seriedade, né? A precisão de uma pessoa. Que coisa bonita, que liderança, né? Não precisava, ninguém brigava mais. E ele teve, assim, esses bater de frente sempre com a igreja. Que ele estudou, ele sabia lá. E aí é que ele, com a Revolução Bolchevique, o amigo dele, que foi para a França, ficou muito perto dos acontecimentos da época, em 1917. Então, mandava jornal para Alexandre Barbosa, que eu já falei, L'Humanité. É engraçado, a minha cabeça é assim, uma coisa logo assim, vem outra, e fica fervendo de ideias que aparecem. O irmão mais velho morreu cedo, com 19 anos, ele já estava preparado para o trabalho, tudo, e foi trabalhar no Mato Grosso. De lá ele foi para o Paraguai, a divisa. E aí ele adoeceu, porque ele não tinha cofre, guardar o dinheiro, e a responsabilidade, imagina, logo recaiu. O médico falou para a mamãe, que a mamãe imaginou que é farra, essa foi, não senhora. Ele não podia assumir um compromisso desse, porque ele era muito novo, daí ele não dormia, veio o fastio, não alimentava direito. Um dia lá, ele teve uma hemotise, tosse, não falaram nada para ele lá, não, né? E chegou aqui, logo a mamãe foi levar o médico. E o médico, então, tranquilizou a mamãe que o filho dela não era um safado, coisa não. Ele dormia com uma carabina dessas curtas, com 44,
debaixo do travesseiro com a mão, e o dinheiro debaixo. Era assim que ele guardava o dinheiro. E uma lanterna. Foi a primeira vez que eu vi uma lanterna dessas perto assim, a gente ficou, né? E tem muitos anos isso. Foi o que ele trouxe de lá. É muito triste, bem. Não vou falar mais não, porque a dor é como se fosse agora. O caixão dele ficou aqui, né? Tinha uma porta ali. Aí, que põe os pés do lado da rua, né? Os atos. Minha mãe na cabeceira. E chorar. Saudade, saudade. Eu sofro muito com isso. Parece que o que alimenta a minha vida inteira toda é a luta. Porque ele não precisava ter ido para tão longe, né? Buscar o sustento, trabalhar. Se a gente vivesse numa sociedade humana, né? Começa por aí a revolta e o espírito revolucionário que a gente vai aprendendo, lutando, e cristaliza de uma tal forma que eu enfrento qualquer dificuldade para defender as posições do proletariado, da classe injustiçada. Lá em Campo Florido, quando eu era vereadora, então eu tenho uma passagem lá também, que é o tal negócio, eu não dobro, eu apanho. Eu já apanhei mesmo. Agora, na cadeia do Campo Florido, eu, né, tirei de letra, sim, porque eu tinha as imunidades parlamentares e eu fazia questão de puxar, aplicar os itens, os parágrafos da Constituição. Eu tenho a cabeça muito boa, eu decorava aquilo na hora, Constituição, parágrafo tal, artigo isso, você aguenta? Aí não tinha nenhum dos vereadores capaz de, com a cabeça que eu tinha. E aí então, nós fizemos aliança, os comunistas, porque eu estava lá representando a classe operária lá, os camponeses mais, que lá não tinha fábrica, não tinha nada disso, né? São os camponeses, e principalmente as mulheres da roça, porque eu tinha conhecimento das pelejas delas, eu ficava horrorizada. A mulher engordava porco, batava o porco, fritava o porco. Eu falei, onde é que está o porco desse marido, que não foi ajudar essa infeliz, que me dava uma revolta? Mas não é bem por aí, não, porque o porco do marido é outro também infeliz, né? Coitado. Que põe bem na cabeça, vai lá para você ver. É por aí. Eu tinha um rapaz que era sobrinho, fala adotivo do pai dos meus filhos, porque eu não casei em lugar nenhum, né? Então não posso falar casamento. Então, e aí o menino acompanhava, era menino ainda, ele acompanhava a Lucília aqui porque ele perdeu o pai e foi morar comigo, chama Roberto, está vivo, mora lá no Guanabara. Menino preso. Era hora de almoço, eu saí de avental, de chinela, do jeito que eu sou assim, né? Fui lá e fui tirar o menino lá da cadeia. E aí bati de frente com o delegado. O delegado é nomeado, né? Mandei ele calar a boca, cachaceiro. Você é nomeado. E eu sou eleita. Eu fui eleita por esse povo aqui.
que você está entendendo? Amanhã o prefeito não te quer aqui mais, pega você com 2 pauzinhos assim, ó, e faz assim, joga pra lá. Ele entendeu o que pega titica de gata com 2 pauzinhos. Não precisa falar o resto, não. Ele faz assim, ó, vai embora. Cachaceiro! Aí logo o pessoal pluralista que já notou, o meu marido veio lá também, tá, não era um lugar pequeno, já. E aí eu assumi. Eu falei, Roberto, levanta daí, sai, vai embora, vai. Ah, enquanto nós estávamos lá dentro da delegacia, um dia vamos lá para você ver como é que é, eu te conto a história direitinho. Eu falei, corre, vai falar lá com o Barris, bota a boca no mundo aí, que nós estamos aqui em pau de aranha, né? E ele correu e o delegado tirou a arma. Eu falei, é comigo mesmo. E eu quis morder no soldado, o seu Francisco, mas eu tenho dentadura, e dentadura não morde. Você toma bem cuidado com a saúde, porque você tendo saúde, meu filho, você luta melhor. Ah, não tem dúvida. A gente tem uma força, parece que a raiva dá um ódio, você vai mesmo, você faz coisas maravilhosas. Não fica assim humilde de coisa, não, que você apanha dobrado. Eu apanho, mas o que eu dou trabalho para eles, dou. Dei muito trabalho. Esse é o prazer da vida, a alegria de viver. Aí, eu queria morder no soldado, mas eu fiz comungada dessa dentadura. Como é que morde? Pega assim, aí eu não podia. Larga, seu Francisco, coisa, ele, muito amigo, né? Do lugar pequeno a gente fica amigo assim. Dona Lucília, eu falei, que Dona Lucília é coisa nenhuma, seu Francisco, não vou. Aí, não vou, mas ele, um soldadão daquele, né? Me levou, me trancou, fio. Aí, chegou o Barris, o delegado, pelo amor de Deus, seu Barris, leva essa mulher daqui embora. Ela não para de falar. Falei, pois é, para que vai mexer com mulher, né? Mulher só falar, né? Eu falei, olhei bem o Barris, Lucília, vamos embora. Eu estou aqui do seu lado, Lucília. Espera um pouquinho. Juntei a boca, um punhado de cuspe, porque eu não estava satisfeita, não, sabe? A resposta que eu vou dar para essa besta aí é isso. Peguei, cuspi na cara do delegado. Aí, depois que eu cuspi, eu fiquei satisfeita. Espia, sabe o que a gente apronta? É no processo da luta que você aprende a lutar. E eu ainda tinha a vantagem minha, porque eu não casei em cartório nenhum, eu não menti para o padre, eu não menti para os convidados, porque foi um contrato passado da casa de comunista, na casa de amigo, assinado, tem testemunha. Esse é o saudoso Luiz Carlos Prestes, líder incontestável, internacional, e que muito pouca gente, principalmente aqui no Brasil, então essa juventude aí não conhece nada, que é o meu guia. No mundo capitalista você pagou conta direitinho, a honra tá é aí, o resto pode subir para as paredes, dançar em cima do telhado, coisa tudo. Não, você pagar as contas na hora certinho. Não deram dinheiro, não. E favor, muito pouco. Eu quero apresentar aqui o amigo, companheiro de lutas, e que junto com o Partido Comunista, ele era bem criança, eu fui mais companheira do pai dele, o Martinzinho, que foi um companheiro daqueles tempos, companheiro comunista, de uma coragem e firmeza, tá aí, né? Qual que é o nome dele? Esse aqui é Vitor Martins. O pai dele que foi
um companheiro daqueles de enfrentar mesmo polícia. Era seu pai. Muito obrigado. O nome dele? José Martins. Pois é, José Martins. Nome de guerra ou nome? Nós chamávamos ele de Martinzinho. É o nome de guerra. Martinzinho. Tá aí. Obrigado, Lucília. E a dona Lucília? A dona Lucília é um patrimônio verabense. É líder não apenas do movimento comunista de Uberaba, mas de todo o Triângulo Mineiro e do Pontal. Foi uma das primeiras vereadoras eleitas em Minas Gerais. A primeira vereadora em Minas Gerais. Sempre combativos, nunca capitulou diante dos inimigos do trabalhador da cidade do campo, mesmo na sala de tortura, né, nas horas difíceis, enfrentou a ditadura com dignidade, não é? Quer dizer, é um exemplo para todos nós. Então, a luta é árdua, realmente, mas é necessário lutar, porque isso é uma missão de cada um de nós. É uma missão nós, já da idade avançada, igual a eu e a nossa companheira querida, a Lucília, né? Que é o nosso símbolo de luta, e esclarecer essa juventude. Porque eu costumo dizer que a AIDS é uma doença perigosa, né? O câncer, mas uma das piores doenças do brasileiro é a desconscientização, é a falta de conhecimento dos nossos deveres e direitos. Em casa eu não aprendi a rezar, não, porque eu não sou nem batizada até hoje. E não vem com água benta por cima de mim nem nada, não. Eu tenho medo de morrer assim, num lugar que fica cheio de coisa e vem chuviscar água benta, sei lá, eu não acredito nisso, né? Agora, na hora, as pessoas vêm, sabe? Isso eu preocupo um pouco. Porque agora eu tenho meus amigos, assim, filhos, vou pedir para eles ver se respeita as minhas ideias. Por favor. 12, 13 anos, a gente começou a perceber que a mãe tinha uma ligação mais revolucionária, que a gente também passou a compreender mais os fatos. E a gente pertencia ao Partido Comunista, né? É uma facção política muito perseguida. Então a gente aprendeu a viver na clandestinidade e a gente soube valorizar a união que a mãe determinava certos fatos, e a gente tinha que obedecer, porque havia uma rigidez muito forte dentro do partido, para a própria sobrevivência dos elementos. Porque do contrário a polícia arrebentava de tudo, né? A sociedade é feita por líderes e liderados. A mamãe é uma líder. E tem os liderados, sempre houve isso, né? E eu quis continuar isso. É uma pessoa boa, não é porque minha mãe, entende, ela tem uns problemas, todo mundo teve, mas soube ser independente em tudo, soube criar a gente com honestidade, sempre chamando a gente para responsabilidade. E outra coisa, nunca deixou faltar nada para nós, né? Dentro daquilo que era a medida possível, ela foi trabalhar em São Paulo para me formar odontologia e meu irmão. Quer dizer, foi uma época... Eu me desentendi com meu pai, como eu não dou, né? Não dobro a espinha, eu tive que... Mas o que ela ganhou, serviu para a gente terminar os cursos. E quando a gente terminou os cursos, a gente soube valorizar esse dinheiro que ela mandou para a gente. A gente foi multiplicar politicamente isso também. Não só foi o fato de eu ficar bem de vida, tranquilo, como um bom dentista, famoso, como outra coisa, já fui vereador 2 vezes, já fundei não sei quantos ginásios na minha vida. Nós fomos retribuir aquele bem que ela deixou sob a forma política. Por isso hoje nós militamos no movimento da terra. Lutamos na terra, lutamos juntos, cada um no seu espaço, no seu lugar, e vamos plantando. Que é a herança que eu vou deixar e que ninguém vai usurpar, roubar, tirar. Essa você está segura. Ninguém. Então me sinto até aí muito feliz mesmo, porque eu não vou deixar fazenda, banco, essas coisas nunca me preocupou como comunista que sou. Tenho 2 filhos que no momento eu chamo, estão aí, não me dão preocupação, porque sabe que tem uma mãe que, apesar de muito independente, mas que precisou primeiro meus filhos, eu tenho certeza absoluta que estarão junto de mim. A mamãe não foi só política, ela tem um senso materno, a senso de mãe.
que é uma coisa que é muito inerente a ela. Ela seria uma mãe nossa e a mãe da sociedade. Ela, o espírito de mãe dela é muito grande. Desde muitos anos ela viu que ser mãe não é só lutar pelo direito das mulheres, fazer com que as outras mulheres também vivessem uma vida melhor. Porque da pobreza, da miséria, não tem como se viver dignamente. A mãe procurou arrebentar toda uma série de discriminações. Com as próprias mulheres, né? Ela criou o movimento feminino, ela tinha um jornal, não me lembro, quando eu reparti o jornal... Jornal do partido. Jornal chamava Movimento Feminino, porque a luta pela emancipação da mulher, hoje falar isso parece até dar vontade de dar risada, mas na verdade a mulher era uma escrava, né? É uma pessoa que, se todo mundo fosse assim no mundo, o mundo não teria dificuldade para ter uma ideia. Não teria problema. Fui muito enérgica, mas enérgica mesmo. Às vezes não conhece outra mãe que não desse o alimento no horário certo, o banho na hora certa. E eu mesmo pensando, gente, para que tanta energia e tanta, né, exigência? Lembro perfeitamente que toda tarde ela batia um bolo de fubá, né, na mão, colocava no forno, na trempe do fogão, botava uma tampinha de lata de querosene, umas brasinhas em cima. No outro dia já amanhecia aquele bolo tostadinho, gostoso, né? Então a gente pegava aquilo e ia para a escola, era nosso lanche. Então ela sempre teve esse cuidado. Nós tínhamos muito preocupação com a alimentação rica, sadia. Nós produzimos em casa muita verdura. Ela nos orientava no sentido de ter a horta, ter a fruta, ter o frango, ter um pouquinho, aquelas coisas assim de infância. E foi uma infância muito rica, muito livre, de qualquer senão. Nós pescávamos, jogava bola, ela era meio implicada com isso, mas eu sempre gostei muito de esporte. Fugia, jogava meu futebol, por isso que eu... Então, eu acho que ela também, dentro daquela norma que ela tinha, ela procurou respeitar também os meus desejos, né? Os meus sonhos, né? E eu acho que nós tivemos uma convivência mais ou menos boa, muito sadia, com todas as divergências possíveis, de menino para mãe, de filho para mãe, com as minhas peraltices, que era normal, né, de qualquer criança. Mas nós tivemos uma convivência muito boa na infância, na juventude e até na minha formatura, a quem eu agradeço a ela. A parte financeira da minha formatura foi ganho com ela lavando prato, aguentando patroas, né? E por sinal tinha algumas muito boas lá também, né? O patrão, nem sempre o patrão é ruim, né? Então ela teve respaldo também lá. Então foi graças ao trabalho dela em São Paulo que eu pude concluir meus estudos. Com a ajuda do meu irmão também, que me ajudou, o papai também me ajudava um pouco. Então foi isso. Ela devo praticamente, mesmo porque a ideia de liberdade através do estudo surgiu com ela lá em Campo Florido, quando nós éramos criança ainda, quando ela disse, bom, vou enfrentar a Igreja Católica e fazer uma ligadura de trompa, que era excomungado na época pela Igreja. Então ela fez essa ligadura justamente para quê? Para ter condição econômica de depois nos trazer. Porque ela com 10 filhos em Campo Florido, nós íamos não sei o quê. Então nós viemos para cá em cima de um caminhão, no nome de um caminhão de arroz, né, do Mamed, e fomos estudando umas coisas. E aí foi que... Essas coisas não fazem. Então o início tudo foi justamente dela, né? Dela, do meu avô, Calixto. E tinha minha avó Gordida, que é a mãe dela, que era uma professora muito inteligente, muito humana, um pouco diferente dela assim no sentido humaníssimo, né? Ela era mais afeiçoada dessas pequenas coisas também, lembro muito da vovó. Trouxe também muito respaldo para a gente, então começou lá. E aí nós viemos com o objetivo de nos formarmos em qualquer coisa. Quer dizer, essa formatura não significava formar e ser médico, dentista, advogado, não. Significava para ela e para a gente a libertação. Sair do analfabetismo, da incultura, para ser um ser pensante. E eu acho que é isso que nós somos, que é um cidadão. Então eu acho que é isso que ela conseguiu com muito brilhantismo. Porque, afinal de contas, os frutos delas também, que sem falsa modéstia, o Calixto foi um destaque na política, eu tive um destaque na minha profissão, somos reconhecidos da sociedade, criamos nossos filhos, né? Casamos, criamos nossos filhos. Então, demos uma sequência àquilo que ela
projetou. Talvez não com a garra dela e com o mesmo ideal dela, mas de qualquer maneira alguma coisa nós aproveitamos e com muita valia. Olha a rolinha, senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor. Aí eu esqueci. Bom, eu conheci a Dona Lucília no início dos anos 80, atuando no Centro de Integração da Mulher, no movimento, uma organização feminista que tinha aqui em Uberaba nessa época, e sempre já tinha ouvido falar nela como uma figura lendária da esquerda em Uberaba, que sempre atuou nos quadros do Partido Comunista Brasileiro. E como eu era militante do PT no início dos anos 80, a gente estava organizando o partido, atuando no movimento estudantil, isso me fez despertar a curiosidade de conhecê-la pessoalmente. E depois, já do metade dos anos 80 em diante, a Dona Lucília passou a participar das campanhas eleitorais do PT, votando nos candidatos do PT, e essa identidade foi aumentando. Eu passei a frequentar a casa dela, conversar com ela bastante, trocar ideias sobre os movimentos de luta pela terra, que ela já nos anos 90 sempre foi solidária a esses movimentos. Então essa trajetória de figura histórica que a Dona Lucília tem, de ter dezenas de anos de militância de esquerda, com a tamanha coerência, com tamanha fidelidade à causa que ela acredita e pratica aquilo que acredita, me fez ter uma identidade pessoal e política muito grande com ela. É imprescindível, gente. Esses partidos aí, a direção deles ainda não entenderam, ainda estão muito agarrados à pequena burguesia, essas coisas de fazer casa de caridade, coisa. Não é por aí, não vão sair dessa, vou falar mesmo na minha linguagem, dessa desgraça, dessa miséria, se não atuar lá. A reforma agrária é uma reforma agrária à altura da necessidade do país, do mundo. Eu chamo essa postura, essa forma da Dona Lucília se expressar de uma inquietude transformadora. E é admirável que hoje a gente vê tanta gente de idade muito menor, tão acomodada, tão se deixando levar pela sociedade individualista, que a globalização, que o neoliberalismo difunde e coloca todo mundo à mercê de cada um cuidar da sua vida, sabe? E não se preocupar com as grandes questões. Então acho que é importante estar difundindo que existe uma senhora em Uberaba com essa trajetória e com essa convicção, numa idade avançada, de que é preciso agir no sentido da transformação social. Se tiver ainda um dia um partido que requerer de mim, fala, Lucília, você tem uma tarefa que só você pode cumprir, e ela é uma tarefa. Pode contar comigo. Eu fiz esse juramento para mim mesma. O meu sonho vai ser posto em prática para os outros que vierem aí. É isso que eu quero e que vai acontecer.